Oi, oi. Continuando a nossa jornada. Os naipes no tarô, as cartas de baralho, elas representam, cada uma delas, um símbolo. E esses símbolos, eles são inicialmente definidos pelos naipes. Então, cada naipe representa um dos 4 elementos. E quando nós aprofundamos em cada um dos 4 elementos pelo tarô, nós encontramos essa jornada que a gente vem construindo aqui. O que o 2 representa, o que o 3 representa dentro de cada naipe. No naipe de ouros, nós conhecemos o elemento terra e nós trabalhamos lá a fé. O meu objetivo aqui diante do tarô é trazer uma visão a respeito dos arcanos para poder ampliar a leitura daqueles que têm interesse por esses temas, mas também conciliar tudo isso com um desenvolvimento espiritual. Quando eu falo de desenvolvimento espiritual, eu estou falando sobre questões que a gente pode escutar, ouvir, trabalhar, mas que a gente não controla. A gente controla muitas coisas na nossa vida, mas nem tudo. Então, quando eu falo de temas voltados para a espiritualidade, eu estou falando do ponto onde a gente já não pode fazer mais além de compreender. Então, quando nós trabalhamos a fé no naipe de ouros, nós trabalhamos a fé encarnada. Uma coisa é você acreditar em algo porque te disseram que assim é. Uma religião, uma visão de vida. Outra coisa é você acreditar em algo porque você viveu na pele aquilo. Então a sua fé é moldada, a sua fé é lapidada de acordo com a sua vivência corporal. Então você sabe onde dói, você sabe quando acreditar, você sabe aonde você não deve ir. Tudo isso à medida que você caminha pela vida. A gente não tem certeza das coisas até que a gente experimente elas. Mesmo que o outro possa dizer que aquele caminho não é viável, às vezes a gente precisa ir e experimentar por si só para ver se realmente aquilo é bom ou não para a gente. E nisso a nossa fé vai sendo construída. Quando nós estudamos o arcano do mundo, o arcano central aqui, ele nos trouxe as 4 palavras como representantes da manifestação do sagrado. As palavras limitam o sagrado, mas como forma de compreensão a gente precisa delas. Lá nós encontramos no trono representação de Deus, representação do infinito, representação do universo, da vida. A presença, o silêncio, a fé e o mistério. A presença nós estudamos no naipe de paus, o silêncio nós estudamos no naipe de espadas, a fé no naipe de ouros, e agora é a hora de trabalharmos com o mistério. Nós vamos estudar agora o naipe de copas. O naipe de copas representa o elemento água. Diferente dos outros elementos, o elemento água ele não pode ser controlado, ele só pode ser respondido. O fogo, você faz ou você não faz. Você aquece o seu corpo ou não. No ar você lapida os seus pensamentos, você entende a sua mente, você administra a sua mente. Na terra você constrói, você coloca as mãos na massa, no cuidado do seu corpo, no cuidado da sua vida profissional. Agora, na água, a gente não consegue controlar, a gente só pode sentir e buscar compreender o que aquilo representa. Então o elemento água ele vai nos trazer justamente o desenvolvimento da compreensão, pelo menos em partes, do mistério. Comecemos então pelo As de Copas. Então o As de Copas já nos traz inicialmente o mistério. O que esse mistério significa aqui? Nós estamos lidando o tempo todo com questões que a gente não consegue explicar. Com questões que a gente até busca entender, mas chegam num ponto onde a compreensão já não alcança mais. Tudo isso é uma forma da gente entender o sagrado também. E o mistério será trabalhado no naipe de copas justamente porque são questões que se manifestam, a gente busca entender, mas como nós estamos falando agora do elemento água, a única coisa que nos resta diante do mistério
é sentir. E o sentir, ele vem antes do pensar, ele vem antes do agir. Você sente algumas coisas e a partir desse sentir você pode responder a isso ou não. Esse é o As de Copas. Aqui nós vemos o nosso guerreiro recebendo uma copa do sagrado. E essa copa, ela transborda. O que o As de Copas representa? Imagine que nós somos essa copa, que nós somos essa taça. Em alguns momentos da nossa vida, nós sentimos que algo passa por nós. Nós sentimos uma espécie de pertencimento. Nós sentimos paz, tranquilidade, amor. Nós sentimos coisas que, mais uma vez, a mente não explica. A gente simplesmente sente. O As de Copas representa justamente esse momento onde a nossa taça transborda. Nós estamos caminhando pela vida, nós encaramos algumas situações e algumas dessas situações nos transbordam. A gente sente algo que vai muito além da nossa compreensão. A gente sente o inominável na nossa vida. A gente sente o mistério. Então o As de Copas é a nossa capacidade pessoal de lidar com o elemento água, de lidar com o sagrado. Ele passa por nós, transborda a nossa vida e com isso a gente consegue dar início a algumas situações na nossa vida. O As é sempre início. O As de Copas é o início que começa a partir do sentir. Então quando você lida com uma situação do qual você se emociona, que você percebe lágrimas nos olhos, que você sente que isso vai muito além da sua vontade, da sua compreensão. Isso tudo representa o As de Copas. Como nós estamos falando do elemento água, nós estaremos falando agora de questões subjetivas ao ser humano. Para a gente entender o que é subjetivo, a gente olha para o lado oposto. O contrário de subjetivo é objetivo. Os seus pensamentos você consegue vê-los, você consegue colocá-los em palavras. A sua vida material você consegue tocá-la. Já o elemento água, já o seu sentir, você não consegue explicar. Você só sente. E geralmente o elemento água ele não é tão considerado na jornada de muitos, onde apenas o resultado objetivo é que é válido. Então você não consegue tocar o amor que você sente por determinadas pessoas na sua vida. Isso tudo é o elemento água, isso tudo é subjetividade da vida. Então aqui a gente compreende que não quer dizer que precise ser palpável para ser real. A gente sente, mas a gente não consegue sempre nomear e a gente não consegue tocar, mas é real. Isso tudo pertence ao mistério. Então o As de Copas vai representar os momentos onde você apenas sente, onde a sua taça, sendo a taça como representante do nosso ser, é transbordada. Seja por um evento, seja por uma palavra, seja por um encontro, algo acontece que dá início a um novo movimento emocional na nossa vida. Para a gente entender melhor o As, assim como os outros ases, a gente precisa considerar que o As é o 1, e o 1 carrega consigo o arcano maior do mago. O mago está aqui oculto. O mago é aquele que representa a compreensão, a consciência diante dos 4 elementos. Então o mago oculto no As de Copas é a atuação da nossa consciência diante do elemento água. O mago aqui estará aprendendo a respeito da inteligência emocional. Então, diante de uma situação, por exemplo, mesmo com as palavras sendo ditas, mesmo com você podendo tocar uma pessoa ou algum objeto, o que você sente diante daquela situação? Esse é o elemento água. E o que você vai fazer a partir desse sentir representa a atuação do mago aqui junto do As de Copas. Nós podemos entender da seguinte forma o elemento água. Nós somos uma ilha, essa ilha representa a consciência. Então a consciência é aquilo que você percebe, aquilo que você consegue nomear. Mas o que está ao nosso redor, que é inconsciente, vai representar o mar.
Então, o nosso objetivo junto ao As de Copas, com o Mago, é entendermos o que nós vamos fazer com a onda. Nós estamos no mar. A onda às vezes fica forte. A gente vai surfar, a gente vai nadar contra, a gente vai se deixar levar, a gente vai resistir. O elemento água, mais uma vez falando, ele não pode ser controlado. Ele só pode ser respondido. Como cada um de nós responde a isso, depende de cada um. Então, enquanto o naipe de espadas nos ensina a usar a mente, por exemplo, o naipe de copas nos ensina a usar o sentir. Então, o sentir é o nosso ponto de partida aqui no naipe de copas. E ele diz muito. Porém, ele diz a partir da subjetividade. Você pode dizer a alguém que está se sentindo mal, mas você não consegue fazer com que o outro necessariamente sinta exatamente como você está se sentindo. Então, cada um de nós deve responder com responsabilidade o que fazer com a onda. Então, quando o As de Copas sai numa leitura, ele está pedindo para que você observe o que te toca e que te faz se sentir transbordante. Ele pode representar algum evento, ele pode representar alguma sensação que brota de dentro de você. E tudo isso representa a manifestação do sagrado a partir do mistério. Você não sabe por que sente, você não sabe de onde veio. E o objetivo aqui no naipe de copas não é buscar entender. O objetivo é sentir. Porém, como a gente está estudando, a gente precisa aplicar o entender ao sentir. E esse é o nosso objetivo aqui, nessa nova etapa, estudando o naipe de copas. Sigamos adiante.